Ana sempre foi vista por todos como uma pessoa muito alegre, aquela pessoa cheia de vida. Ela, no trabalho, os seus colegas a admiravam, admiravam por sua simpatia, a sua habilidade em resolver problemas. Assim era a Ana. Em casa, os seus amigos e familiares haviam como aquele apoio, aquele ponto de apoio em que ela era aquela pessoa sempre pronta a ajudar. Mas, na verdade, a Ana, ela escondia um segredo que ninguém sabia. Ela tinha uma tristeza profunda, Você já passou por isso? Por um momento assim, em que sentia uma tristeza forte, profunda dentro de si? Sei, sabe, aquele momento que você acorda, né, acorda pela manhã, mas já acorda triste, uma tristeza profunda. E você não sabe o motivo. Você não sabe o porquê dessa tristeza. Já aconteceu com você essa tristeza profunda? Nos últimos meses, a depressão tomou conta da vida da Ana. Ela acordava todos os dias com uma sensação de peso no peito, uma tristeza inexplicável e que não parecia ter fim. Por fora, ela se esforçava, ela sorria, ela mantinha com muita força a sua rotina, mas por dentro, sentia-se cada vez mais sozinha, desesperada, triste. Seus pensamentos eram confusos e muitas das vezes ela acreditava que não valia a pena contar, ninguém ia entender, sabe? Ninguém ia entender o que ela estava passando. Então se fechava, ela se trancava. E um dia, ela sentada no sofá da sua casa, lá na sala, ela sentindo completamente esgotada, o seu rosto caído, sabe, o semblante caído de tristeza. E as lágrimas começaram a rolar, canto dos olhos assim, ó. As lágrimas começaram a rolar. E ela não sabia por quê. Não sabia por quê. E ela, então, pegou o celular. Ela pegou o celular e acessou o YouTube, clicou no primeiro vídeo que apareceu. E, de repente, uma pessoa lá no vídeo estava lendo um versículo, bíblico que dizia:
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aquelas palavras pareciam distantes da realidade de Ana. Mas em um ato de desespero, ela fechou os olhos e começou a orar. Começou a orar. E pela primeira vez, Ana se abriu com Deus de uma forma profunda, sem igual. Ela começou a contar para Deus tudo o que ela estava sentindo. Ela abriu o coração. Em lágrimas, ela começou a falar com Deus da sua tristeza, da sua dor, essa dor silenciosa, sabe, que nós falamos na semana passada. Essa dor silenciosa. E do quanto ela se sentia incapaz de continuar a viver. Se levantar todas as manhãs, acordar com essa sensação de tristeza. Como é viver assim? Como é viver assim? Ana não esperava, ela não esperava uma resposta imediata, mas estava ali orando. E nessa oração ela começou a sentir um alívio. Era como se um pequeno peso, sabe, estivesse sido retirado do seu coração, dos seus ombros, né? Naquele momento de oração, quanto mais ela avançava em falar com Deus, ela percebia que esse peso era retirado da sua vida. E ali ela pôde perceber que Deus estava com ela. Deus estava com ela. Mesmo naquela escuridão, porque ela não, sabe, aquela escuridão que ela não conseguia enxergar possibilidade de sair daquela situação, possibilidade de escape, possibilidade de solução, uma escuridão que tampava os seus olhos. Mas ali ela começou a perceber que Deus estava presente. Deus não tinha lhe abandonado. O amor de Deus estava ali com ela, cuidando dela. Deus estava presente. E como isso é gostoso, como isso é maravilhoso. Você se ajoelhar diante de Deus em lágrimas profundas, tristeza profundas, e sentir o consolo de Deus. Como isso é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E nos dias que se seguiram, Ana começou então a agir, a procurar ajuda. Ela compartilhou com um amigo próximo o que estava passando. Ela procurou aconselhamento pastoral.
Ela procurou o atendimento médico e continuou a derramar suas ansiedades diante de Deus em oração. Ela continuou essa atividade de oração, essa busca por Deus. A cura não foi imediata, mas pouco a pouco Ana começou a enxergar a luz, sabe? Começou a enxergar a luz no final do túnel. Meus irmãos, assim como Ana, muitas pessoas lutam com dores que não são visíveis para os outros. É dentro. O que é visível é todo um esforço de aparência, sorrisos, atenção. Mas as pessoas não conseguem enxergar o que passa lá dentro. Sabe? Por isso que é uma luta invisível. A depressão é uma batalha silenciosa. E muitas acreditam que essa batalha precisa ser carregada, esse fardo, né? Sem ajuda de ninguém, precisa ser carregado sem ajuda de ninguém. Né? Se coloca em silêncio porque ninguém vai entender. Ou vão entender de forma errada. Outro dia eu estava conversando com um amigo pastor que está passando por um momento delicado de depressão. E ele se fecha porque ele precisa estar diante da igreja. Se a igreja perceber seu traço de depressão, possivelmente vai descartar o pastor e chamar um outro pastor. Porque as pessoas na igreja muitas das vezes se colocam pronta a ajudar um membro da igreja que está em depressão. Percebe quando essa pessoa fica com um semblante triste e se coloca em ajudar. Percebe quando essa pessoa não é mais aquela mesma pessoa, tem uma boa memória, porque a depressão vai atingindo isso tudo. Mas quando o membro da igreja percebe que isso atingiu o seu pastor, o pastor não consegue mais dar aquela assistência como dava antes, a primeira atitude é, vamos trocar de pastor. E o pastor fica desamparado, ele e sua família. E então as pessoas, os membros, não conseguem perceber esse traço de que o pastor está precisando de ajuda, está passando por um momento de depressão, e o pastor teme se abrir por não ficar desamparado. Então é uma dor silenciosa. E muitas das vezes os membros, então, começam a compartilhar isso com outros membros para fazer um bloco de oposição ao pastor em vez de ajudá-lo. Então, a depressão, ela alcança qualquer indivíduo, até mesmo o pastor. Temos um colega aqui no presbitério que foi afastado por depressão e está
situação de desamparo total. Desamparo total. E só Deus, a história de Ana, que compartilhei aqui, nos lembra que mesmo quando o mundo não vê a nossa dor, o mundo não consegue ver o que se passa dentro, Deus vê. Deus vê. Deus está conosco. Ele se faz presente a cada momento, a cada instante, das nossas alegrias e das nossas angústias, das nossas festas e das nossas tristezas. Ele se faz presente e nos convida a lançar sobre ele as nossas preocupações. Foi o texto de hoje. Lançar sobre ele as nossas preocupações, pois ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Você precisa provar isso. E essa história de Ana nos ensina que, embora a depressão seja uma luta real e dolorosa, há esperança em Deus. Há esperança em Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sua presença é sempre disponível, mesmo quando nos sentimos perdidos diante da batalha, né? Sem saber, perdido porque a gente não sabe o que fazer. Deus nos ajuda. O Senhor Jesus nos ajuda. Convido você a participar comigo agora. Vamos orar juntos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, Deus eterno, Tu conheces a dor silenciosa que muitas vezes carregamos em nossos corações. Às vezes, o peso da depressão parece insuportável e nos sentimos sozinhos em meio a essa luta. É assim, Senhor. Mas hoje, lançamos sobre Ti, ó Deus eterno, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, toda a tristeza, confiando que Tu cuidas de nós com amor. Renova, Senhor, renova a nossa força, traz luz às nossas trevas e paz às nossas mentes atribuladas. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos console. Que Teu Espírito Santo nos sustente em cada momento. Dá-nos a graça, Senhor, de esperar em Ti, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Sabemos, Pai de amor, que Tu és o Deus que cura, que restaura, e em Ti colocamos toda a nossa esperança.
Em nome de Jesus, assim oramos. Amém.